Na aula passada a gente falou sobre os três considerados arquitetos da cultura norte-americana, né? Que eram Jonathan Edwards, né? Um pastor que tem uns sermões lá, Benjamin Franklin, né? E o Thomas Jefferson, né? Sendo que o Franklin tem uma personalidade bastante mais variada, assim, né? O tipo de obra que ele escreveu também, mas ele também foi político e cientista e filósofo, né? E o Thomas Jefferson, ele foi o principal redator da Declaração da Independência, né? Daí, agora a gente vai começar a falar de uma geração de escritores que pode ser considerada, assim, a primeira geração de literatura norte-americana propriamente dita mesmo, né? Primeiro por ser literatura, né? Que os anteriores não eram escritores de literatura. E depois por ter uma identidade mais própria do país, né? Ou seja, eles não são mais escritores ingleses escrevendo nos Estados Unidos, né? Como se fossem continuadores da tradição da literatura inglesa, né? Mas eles já procuram criar uma identidade propriamente norte-americana, né? Então, isso é uma coisa que também acontece no Brasil, né? Essa discussão aí de quando que começa a literatura brasileira, né? E daí, isso acontece no período literário, né? Que a gente chama de romantismo, certo? Ou seja, a gente já está no início do século XIX, né? Então, a independência acontece no final do século XVIII e agora essa geração já se encontra no início do século XIX. Daí eu pergunto para vocês, né? O romantismo, que vocês lembram assim das características desse movimento, né? Para a gente começar a pensar nessa geração de escritores, né? Que vocês conseguem lembrar? Assim, uma das coisas importantes a respeito do romantismo é que ele se opõe, né, ao classicismo. E essa é uma das grandes oposições, né, que existem entre os movimentos literários, né? Talvez seja a maior de todas, né? Do romantismo com relação ao classicismo, né? Então, o que vocês conseguem lembrar a respeito do romantismo? Ou do classicismo? Porque daí a gente, pela diferença, vai buscando compreender o que vem a ser o romantismo, né? No início do romantismo, eu lembro de uma ideia bem nacionalista, assim, bem forte, né? De amor à pátria e tal. Bem forte isso. Aham. O romantismo tem a ver com a busca da identidade nacional, né? Isso é uma das características do romantismo, né? E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e nos outros países também, né? Então, isso é interessante por quê? Porque se opõe ao classicismo numa ideia de que o classicismo busca a continuação de uma tradição, né? Que está relacionada com a antiguidade clássica, né? Certo? Com as grandes obras dos clássicos que seriam, para começar, os gregos e os romanos, né? Então, os grandes modelos
seriam esses. Por exemplo, Homero, né? Que vai ser daí o Virgílio. Daí, se a gente pensar na literatura de língua portuguesa, Camões, né? Então, os clássicos, eles têm essa ideia de que, para serem valorizados, eles têm que ser considerados continuadores dessa tradição, né? Então, se vocês pensarem assim, no, no Homero, daí o Virgílio vai escrever um poema que busca seguir o modelo da epopeia, né? Mas busca superar, né? E daí o Camões também vai fazer isso, né? Escrevendo um poema épico, né? Uma epopeia, dizer assim, tentando dizer assim, os portugueses são tão valorosos, né? E a literatura portuguesa é tão grandiosa quanto a literatura, ou mais, né? Ou mais, né? Então, assim, do que a grega e latina ou romana, né? Então, pelo que a Alessandra falou, faz todo sentido, então, né? Que o romantismo se opondo, né, ao classicismo, ele não vai mais valorizar os modelos clássicos. Então, cada país vai buscar na sua própria tradição, né, o seu valor, ou na sua própria identidade, o seu valor. Então, o valor agora não está mais na continuidade da tradição clássica, mas está na peculiaridade de cada país, né? Então, o que é próprio do país, o que é específico do país que faz com que ele seja importante, né? Então, tem um valor, né? Uma característica que o autor de literatura, ou o artista, de um modo geral, né, vai valorizar muito mais do que a imitação, né, que é uma característica que se opõe à imitação, né, dos clássicos. E essa característica qual seria? O que vocês acham? Eu acho que colocar a emoção dele, ele colocar as coisas da forma com que ele enxerga, ao invés daquilo que é visto por todo mundo. Aham, sim. E como que você definiria isso que você está falando com uma palavra só? É uma palavra só? É. Sei. Subjetividade? Boa. Subjetividade também. Subjetividade também é uma característica valorizada pelo romantismo, né? O, assim, sendo um pouco mais específico, O individualismo? tem a ver também com individualismo. Tem a ver com individualismo. Mas, assim, sendo mais específico, porque a minha pergunta ficou meio vaga, né? Mas qual característica do romantismo se opõe à imitação? Né? Porque eu falei que o classicismo valoriza a imitação dos modelos. Ideal, Criatividade? é, Criatividade? é próximo de criatividade. Ai, meu Deus. Não, A Noa colocou ali, idealismo. não é originalidade, isso. É a originalidade, o Miguel, né? Idealismo, não é exatamente o idealismo, Noah. Porque o idealismo, se a gente for pensar, ele se opõe ao materialismo, né? E não é exatamente essa a oposição, mas é a oposição a imitação dos modelos, né, versus a originalidade, né? Então, para os clássicos, é importante imitar os modelos e superar, né? Que a gente chama de imitação e a gente chama
esqueci o nome agora, emulação, né? Que é uma superação do modelo, né? Mas para os românticos, não. Para os românticos, a característica importante que se opõe à ideia de imitação é a originalidade, né? Então, por isso que os românticos... E, aliás, esse valor da originalidade, ele continua em destaque na literatura contemporânea, né? Então, ou seja, assim, de acordo com alguns historiadores da literatura, né, a gente continua vivendo o romantismo. Tudo que a gente está, o que veio depois do romantismo, são fases do romantismo, dependendo do ponto de vista de alguns autores de história da literatura, né? E por quê? Porque nunca, depois do romantismo, não teve nenhuma oposição tão forte quanto a do romantismo, a que existe entre o romantismo e o classicismo, né? Depois do romantismo, tudo que veio depois não foi uma quebra tão grande quanto essa entre o romantismo e o classicismo, né? Tá, mas então vamos tentar relacionar isso tudo que a gente está falando com o período, né, da história do país, né, dos Estados Unidos, né? Então, o que a gente viu a respeito da história dos Estados Unidos tem a ver com a independência, né? A independência política, certo? Então, a independência política é algo que tem, que favorece, né? Favorece a ideia de identidade nacional, certo? Por quê? Porque até então eles podiam se considerar uns continuadores ou parte da coroa britânica, né? É uma parte da Inglaterra num novo local, né? Até então eles podiam pensar dessa forma, né? A partir do momento em que tem a independência política, então eles vão passar a se considerar um novo país, né? Sendo um novo país, é um momento muito propício, né, para se buscar a própria identidade, certo? Quer dizer, então nós somos um país diferente, nós somos um país diferente da Inglaterra, então quais são as nossas características, né? O que faz com que a gente tenha uma cultura própria também, certo? Dá para entender o que eu estou dizendo? É a mesma coisa no Brasil, né? O Brasil proclama sua independência algumas décadas depois, né? E daí vai buscar, então, criar sua própria identidade cultural, né? Ou buscar a sua identidade cultural, né? E de que maneira que o Brasil faz isso inicialmente? Eles E a começaram... questão, O, o Renan está perguntando se começaram o romantismo mais cedo. Talvez, né? Mas, assim, de qualquer maneira, o romantismo ele vem da Europa, né? Ele vem da Europa, né? E também, como a gente pode dizer também que os Estados Unidos não teve um período clássico, né? A literatura brasileira, ela é mais antiga do que a norte-americana, né? A literatura brasileira, ela passa por um processo mais longo, né? Então, por exemplo,
A gente teve autores, que o que eu estou chamando de clássico, na verdade, já é um neoclassicismo, né? Porque tem o classicismo, que é o Renascimento, que é o do Camões, né? Daí depois tem o Barroco, né? E tem o neoclassicismo, né? E, então, no Brasil, a gente tem, que também é chamado de arcadismo, né? Então, no Brasil, a gente tem os escritores do neoclassicismo ou arcadismo, mas nos Estados Unidos, não, né? Então, no Brasil, o romantismo, faz sentido que o romantismo apareça como um movimento de ruptura, né? De ruptura com o neoclassicismo ou com o arcadismo. Agora, nos Estados Unidos, não, é uma coisa mais ou menos que acontece mais ou menos ao mesmo tempo. A ideia de um novo país e a ideia do romantismo, né? Certo? Enquanto que no Brasil, a literatura já veio amadurecendo, né, mais lentamente, né? Tem muito mais gerações de escritores, né? Enfim. Agora, então no Brasil, esses períodos são mais marcados. É isso que eu estou querendo dizer, né? De qualquer maneira, os escritores norte-americanos, esses dos quais a gente vai falar hoje, né, tem essa, essa ideia de criar uma identidade nacional como missão também, né? E, então, eu vou colocar aqui... uma outra coisa que a gente pode pensar é assim, ó, a grande ruptura assim, em termos políticos, né, de organização política dos países, né, que acontece na história, é a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, assim, a história da Revolução Francesa é bastante complexa, né? Cheia de detalhes, de personagens, de retrocessos. Mas, se a gente for simplificar, resumir bem, assim, numa frase, o que foi a Revolução Francesa, a gente pode dizer que foi a troca de poder, né, da classe, da aristocracia, né, pela burguesia. Né? Então, a burguesia toma o poder da nobreza. É isso que acontece em termos bem resumidos na Revolução Francesa, né? E o romantismo tem tudo a ver com a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque, assim, no classicismo, o próprio termo classicismo, né, remete à classe, né? Então, o que é valorizado é o que faz parte de uma determinada classe, né? Assim como o nobre, né, o nobre que estava no poder antes do romantismo, ele é valorizado porque ele faz parte de uma determinada classe, né? Então, o cara nasceu na família real, ele é nobre, não importa o que aconteça, né? Ele pode ser ele individualmente pode ser um cara mais mau caráter do mundo. Só que ele é nobre, acabou. O sangue dele é azul, né? Claro que isso é uma figura de linguagem, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que depois da Revolução Francesa, muda o critério de valor, né? Então, agora é o burguês que toma o poder, né? Ou seja, é a burguesia que toma o poder. E a burguesia tem outra ideologia que justifica, né? Que justifica o valor de um determinado indivíduo, né? Aliás, é a própria... Isso ainda está impregnado na nossa maneira de ver, né? Que a gente pensa no valor do indivíduo e não mais da classe, né? E daí, o que faz com que uma pessoa tenha valor na sociedade?
claro que isso é a ideologia burguesa, né? O que faz? É o mérito, né? O que a gente hoje em dia chama de meritocracia, né? Então o cara é rico porque ele se esforçou, porque ele tem talento, né? Não é assim? Claro que essa é a meritocracia. Isso não leva em conta que a sociedade é completamente desigual, né? Mas essa é a ideologia burguesa, né? Certo? Então, isso, depois da Revolução Francesa, não houve mais nenhum acontecimento político de tão grande proporção. Né? Dá para entender o que eu estou dizendo? A organização da sociedade continua sendo essa. Ou seja, quem detém o poder é a burguesia, certo? Ou seja, quem tem dinheiro, né? Basicamente é isso, certo? Poder político e poder econômico são duas coisas que estão relacionadas, né? E isso justifica a ideia dos historiadores da literatura, né? Em dizer que depois do romantismo, tudo que vem depois do romantismo são fases do romantismo. Então, a modernidade seria mais uma fase do romantismo, né? Essa que é a ideia. Então, os valores de originalidade, por exemplo, da obra literária, continuam, né? Para nós, uma obra literária ou uma obra artística, né, é importante na medida em que ela é original. Tudo bem? Dá para entender o que estou dizendo? Tá. Então, se você... Professor, Oi, fala. Quem está falando? Flávio, Flávio. Fala, Flávio. o senhor acabou de falar aí, é, essa concepção aí, quem que é do período isso daí que o senhor Não, falou aí? o que eu estou falando é de alguns historiadores da literatura, né? Eu vou pegar um Uhum. aqui para mostrar para vocês, para exemplificar, tá bom? Um livro que trata dessa maneira. Ó, esse aqui, ó, é um livro de história da literatura portuguesa. História da literatura portuguesa. Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, né? Uhum. É um tijolão, né? Agora, se vocês pegarem esse livro na biblioteca, vocês vão ver o seguinte, de que maneira os capítulos são divididos, né? Se vocês olharem no índice do livro, vocês vão ver que o último capítulo se chama Romantismo, né? O último capítulo do livro é o Romantismo. E o Romantismo ele está dividido em vários períodos, sendo que o último período do Romantismo seria do neorrealismo à atualidade, né? Então, o modernismo para eles, ó, o próprio o realismo, o modernismo, tudo isso para eles faz parte do romantismo, são fases do romantismo, né? Então, ó, tem o romantismo propriamente dito, depois tem o realismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, e depois do neorrealismo à atualidade, né? Então, por quê? Porque a ideia desses autores está muito ligada à literatura como algo intimamente relacionado com a história, né? Certo? Aí, por causa do que não teve nenhuma outra movimento, nem depois dessa Revolução Francesa, no caso o senhor Então, está falando, eu aí não teve nenhum tipo de ruptura que possa colocar fim a esse movimento do romantismo, isso, para isso, poder colocar uma outra coisa que se opõe a ele. isso, de maneira Fazem, tão isso. sim, entendi agora. Ó, Flávio, depois do romantismo, teve vários outros movimentos literários. E esses movimentos literários, eles se opõem, eles questionam o romantismo, né?
Mas não houve nenhuma grande mudança na sociedade, uma mudança tão grande na sociedade, como a que aconteceu na Revolução Francesa, né? E tanto é que a classe que detém o poder, né, continua sendo a burguesia, né? Então, de acordo com a concepção desses historiadores da literatura, da mesma maneira que não houve nenhum acontecimento de uma ruptura tão grande na sociedade, também não houve nenhuma ruptura tão grande na literatura, ou nas artes, ou na cultura, né? Sabe? Assim, essa é a ideia deles. Tudo bem? Tá, ok. Entendi. Aham. Uma Mas parte de história também, que Oi? no caso também a literatura aí no caso ela é histórica, né? Então tipo ela acompanha esse movimento. Então se não aconteceu nada de impactante, né, na história, como a Revolução Francesa aí também não tem nenhuma Aham. vai Sim. mudar esse movimento. Entendi. É, é essa a ideia, né? É como se Entendi. fosse assim, a literatura ou a cultura ou a arte é como se fosse algo, uma consequência da sociedade, né? Assim, um reflexo da sociedade. Claro que esse reflexo não é algo mecânico, né? Mas assim, deu para entender, né? Essa que é a ideia deles, né? Sofre bastante influência, né? Isso, isso. É como se fosse, é uma expressão, é uma forma de expressão da realidade social histórica, né? A literatura e as artes de um modo geral, né? Tudo bem? O, esse, da- Ok. esse autor que a gente está seguindo, que é o Robert Spiller, né? Ele, que é o ciclo da literatura norte-americana, ele tem uma concepção parecida com essa de histórico-sociológica da literatura, né? Então ele vai falando da literatura e da história mais ou menos de maneira paralela, assim, né? Ele vai relacionando a literatura com a história, né? Existem outras maneiras de ver também, né? Que são, por exemplo, no Brasil, quem segue essa tendência é o Antônio Cândido, né? É o Antônio Cândido, tem a formação da literatura brasileira. E daí tem a polêmica famosa entre o Antônio Cândido e o Haroldo de Campos, né? Não sei se vocês sabem dessa polêmica, que é o caso do Gregório de Matos, é o rapto do barroco na literatura brasileira, o caso Gregório de Matos. O Haroldo de Campos vai falar isso, né? Vai falar, pô, por que ele faz isso, o Haroldo de Campos? Boca do Inferno, Gregório de Matos. Ele, ele, ele vai dizer que o Antônio Cândido está sendo injusto no livro dele, né? A formação da literatura brasileira. Por quê? Porque o Antônio Cândido começa a falar que a literatura brasileira se forma, ou melhor, ele fala que a literatura brasileira começa a se formar no arcadismo. E daí é um processo de amadurecimento, né? Que continua no romantismo e que chega no seu ponto máximo, né, no realismo com o Machado de Assis, né? Mais ou menos é esse o raciocínio, né, que está por trás, né, da, da, do livro do Antônio Cândido, né? Então ele não fala do barroco no livro dele, a formação da literatura brasileira. Ele simplesmente não fala do barroco. Na introdução, ele justifica por que ele acha que o barroco não faz parte. Daí o Haroldo de Campos escreve esse livro, O Sequestro do Barroco na Literatura Brasileira, caso Gregório de Matos, né? Para questionar o Antônio Cândido, que tem essa concepção de histórico-sociológica, né, da literatura. E daí o Haroldo de Campos, basicamente o que ele diz, ele fala assim, bom, a literatura brasileira ou a literatura não pode ser vista como
a partir de um raciocínio de tempo linear, assim, né? Assim, mais ou menos a gente pode entender da seguinte forma. Bom, o, a modernidade, ou os autores atuais, né, eles podem ler os poetas do Barroco, né, e a formação de um escritor na atualidade não tem a ver com essa sequência cronológica de autores, né? Essa sequência cronológica de autores é algo que os historiadores fazem, né? Mas, por exemplo, o Caetano Veloso pode ser influenciado pelo Gregório de Matos, né? Mais do que pelos poetas do arcadismo, né? Então, esse processo de, de formação, ele não é assim linear, cronológico, como aparece num livro de literatura brasileira, né? Ou de história da literatura brasileira. Então, mais ou menos assim, o Haroldo de Campos, ele quebra o raciocínio de histórico sociológico, porque a gente lendo o livro, a gente vai o livro, um livro como esse aqui, assim, né? A gente vai seguindo o raciocínio do cara e fala, pô, que legal, né? Só que dá para pensar de outra maneira também. Dá para pensar de uma maneira que que as coisas não funcionam assim tão harmonicamente entre história e literatura, mas é uma coisa mais caótica, né? É uma coisa mais caótica. Tudo bem? Mas assim, eu prefiro, né? Eu prefiro seguir um raciocínio mais linear e ir questionando, né, do que seguir um raciocínio que parte do caos, assim. Mas isso é também por causa da minha formação, né? Assim, eu aprendi literatura a partir dessa linha do Antônio Cândido, né? Tudo bem? Então, por exemplo, é a mesma coisa a questão do cânone, né? Eu não sei se vocês já discutiram isso em outras disciplinas de literatura, né? Mas sobre a questão do cânone, né? Já discutiram isso? Sim, não? Que, assim, o que é o cânone? O cânone é assim, é um conjunto de obras que a gente considera as mais importantes daquela literatura específica, né? Então, por exemplo, quando eu apresento para vocês o programa da disciplina, eu estou elegendo os autores e as obras que eu considero mais relevantes, né? Para a gente compreender a literatura norte-americana, né? E a mesma coisa a gente faz na literatura brasileira ou na literatura portuguesa ou qualquer literatura, né? Mas tem muitos autores que questionam isso, né? E eles dizem o quê? Eles dizem, bom, quem é que elegeu esses autores como sendo os canônicos, né? E daí propõem uma outra abordagem a partir assim, bom, o questionamento deles tem a ver com a ideia de que quem elegeu são predominantemente os intelectuais brancos e heterossexuais e homens, né? Então, tem uma ideologia por trás dessa formação do cânone, né? Então a gente parte de um questionamento do cânone, né? Então, por exemplo, tem alguns autores que a proposta deles é de destruir o cânone, né? Então, eu vou estudar os autores não canônicos e não os canônicos, né? Bom, eu entendo esse ponto de vista, mas eu não consigo propor um curso a partir dele. É isso que eu estou querendo dizer, né? Por outro lado, no meu programa, eu procuro dar abertura para quem queira escolher obras que não estejam fazendo parte do programa, né? Certo? Então, por isso que
eu falei no início da disciplina que, se alguém quiser escolher algum autor que não está aqui para fazer o seminário ou fazer a resenha, fica à vontade, né? Porque eu acho que faz parte também da formação de vocês, né? A ideia de tomar iniciativa para escolher e para propor algo de diferente do que o professor tá propondo, certo? Tudo bem? E também, assim, como eu venho fazendo isso desde o início, né, que eu assumi essa disciplina. E grande parte dos seminários que fazem isso, muitas vezes são bem interessantes, né? Assim, acrescentam bastante, inclusive para mim, né? De eu prestar atenção em outros autores e incorporar, né, novos autores, certo? No programa. Mas, enfim, dito isso, eu vou projetar aqui um esqueminha, né? Eu vou projetar um esqueminha. De vez em quando eu paro um pouco de falar, porque eu estou fazendo print da tela para ir registrando a frequência, tá bom? Ó, esse esqueminha aqui, então, é a respeito desses autores, né? E a partir desse livro, O Ciclo da Literatura Norte-Americana. Então, o Robert Spiller, ele vai citar 3 autores, mas dos 3 eu escolhi 2, porque o outro nem tem, o outro é um poeta que nem tem tradução no Brasil, praticamente. Mas se vocês quiserem ver ali, o livro inteiro tá escaneado e está disponibilizado lá no Google Classroom, né? E o capítulo se chama Os Homens de Letras, é o segundo capítulo. Irving Bryant Cooper. Então, eu tirei o Bryant, que é esse poeta, né? Que tem um poema chamado Thanatopsis, que é um poema bem interessante a respeito é uma visão da morte, né? E da natureza, né? Uma visão da morte e da natureza. É um poema bem interessante. Só que nem tem praticamente livro traduzido desse autor com esse poema, né? Então, bom, então o Spiller, né? Ele começa falando dos aspectos históricos, né? Ele fala, bom, teve a independência política em 1776, né? Então, nada mais natural que se procurasse agora uma independência literária, né? Ou seja, a criação de uma identidade própria do país, né? Uma identidade cultural, né? Bom, então, uma identidade cultural ou uma literatura própria, né? Não pode ser só os assuntos diferentes, né? Mas uma busca de uma nova maneira de expressar essa nova realidade, né? Quer dizer, não faz sentido eu continuar utilizando o mesmo estilo, a mesma forma da literatura inglesa e só mudar os temas, né? Eu tenho que encontrar a maneira própria de expressar essa nova realidade, né? Então ele vai mostrando como, no início, os escritores anteriores a essa geração do Washington Irving e do Cooper, né? James Fenimore Cooper, a geração anterior vai procurar retratar essa nova realidade do país, né, dos Estados Unidos, só que eles ainda estão muito presos aos modelos literários da Inglaterra, né? Bom, daí depois ele vai falar um pouco a respeito
da realidade cultural e dos aspectos técnicos da literatura, né, nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a questão da imprensa, né, como que era, porque assim, o pressuposto, né, de que assim como o Antônio Cândido ele fala assim, ele fala que a literatura não é só as obras, né, mas é um sistema, né, ele fala. É um sistema formado por o quê? Por autor, obra e público, né? Então tem que ter autores conscientes do seu papel de criar, por exemplo, uma literatura nova, né? Tem que ter as obras desses autores, né? E essas obras elas não são coisas soltas né? Não são coisas soltas no sistema, mas elas dialogam entre si formando uma tradição, né? E o público é um público preparado para compreender essas obras, né? Um público preparado para compreender, por exemplo, esse diálogo que se estabelece nessa tradição, né? Então, e também tem que ter os meios técnicos, e é disso que o Spiller está falando, né? Então, ele fala das faculdades, né? Que havia 7 faculdades em 1764 nas colônias, mas o nível de ensino não era muito elevado, né? Então, essas faculdades, elas são criadas inicialmente para possibilitar a leitura da Bíblia, né? Então, tem muito o ensino de teologia ainda é muito forte e dominante, né, no começo, né? Mas, aos poucos, as outras disciplinas vão ganhando espaço, né? Então, as ciências humanas, as ciências naturais, né? As exatas. Mas é um processo gradativo, né? Então, em 1790, os grupos literários eram formados principalmente por estudantes dessas faculdades, né? Então, tanto escritores quanto leitores, né, eram formados pelos estudantes, né? Só que tinha um obstáculo que era a falta de publicações regulares no país, né? Então, assim, não só os livros, mas a imprensa, as revistas ou jornais, né, são coisas que ajudam a criar esse sistema, né? Porque através das revistas, dos jornais, vai se criando uma comunidade de leitores que troca ideias entre si, né? A respeito dos livros também, né? Então, a maior parte dos livros norte-americanos era publicada em Londres. Nos Estados Unidos havia problemas com as leis referentes aos direitos autorais, né? Não existia nem isso sobre os direitos autorais, não era bem estabelecido, né? Jornais e revistas incentivavam a literatura nascente. Só que poucas publicações sobreviviam por mais de 1 ou 2 edições, né? Assim, era muito difícil ainda, né? As publicações se manterem por muito tempo, né? Então, a primeira geração de escritores foi além de suas próprias forças ao tentar criar, ao mesmo tempo, uma literatura e um público, né? Esse processo de formação desse sistema ainda estava muito no início para que as obras propriamente ditas tivessem uma originalidade, né? Uma qualidade mesmo, né? Bom, daí falando sobre o romantismo de um modo geral, né? Ele acontece na virada do século XVIII para o XIX. Atinge toda a Europa, né? E basicamente é aquilo que a gente falou, né? É uma revolta contra a autoridade política e também religiosa, né? E é uma revolta contra a razão. Alguém falou acho que foi o Noah, né? Falou de subjetividade, ou foi a Alessandra, né? Mas tem a ver com essa ideia de revolta contra a razão, né? Então, Professor Oi, quem fala? Flávio, Fala, Flávio. só
É só para... O senhor acabou de falar a respeito do Antônio Cândido, Aham, a respeito desse pilar aí, dessa tríade aí, né? Autor, obra e público, né? isso, Isso aí foi o tema central lá do sequestro do Barroco, né? Isso daí o Antônio Cândido ele fala disso na introdução à formação da literatura brasileira, que é esse livro importantíssimo do Antônio Cândido, né? Mas Tá. qual é a questão, Flávio? Então, com relação a isso que ele vai vir agora nessa fase aqui, porque ele tem a mesma coisa aqui, que não tem essa... Por que? Eu não entendi aqui. Lá eu entendi, aqui não. Não tem o que? Imprensa? Não tinha... Assim, os meios técnicos ainda eram muito precários, né? E também não tinha uma tradição, né? Ainda não existia uma tradição da literatura norte-americana, né? Que a tradição é o quê? A tradição é uma sequência de autores que vão dialogando entre si, né? Certo? Tem. Então, do ponto de vista do Spiller, a primeira geração de escritores, que é anterior a essa que a gente está vendo, né? Anterior a esses autores Washington Irving e o James Fenimore Cooper, essa primeira geração, que ele cita lá os autores, fez um esforço muito grande para criar tudo ao mesmo tempo, né? Porque ainda não existia, entendeu? Bom, Ok. tá. Então, por isso a obra deles ainda não, eles não conseguiram dar uma atenção exclusiva à obra deles e suficiente para que essa obra fosse original, né? Tivesse originalidade e qualidade, né? Bom, nos Estados Unidos, né? Então, o romantismo na Europa como um todo tem essas características, dentre outras, né? Mas tem, dentre as várias características, essas duas aqui se destacam, né? Nos Estados Unidos, tem a consciência da nacionalidade, né? Como a gente estava falando, negação da tradição e da herança cultural europeia, né? Então, uma vez que isso acontece em todos os países, né? Uma vez que se nega uma determinada tradição, se busca uma nova, né? Então, por exemplo, se você, no Brasil, você nega a tradição da herança cultural portuguesa, você vai tentar buscar, no seu próprio país, qual seria a tradição cultural que importa mais para a sua identidade, ou para a identidade nacional, né? Então, por exemplo, no Brasil, não, eu não vou dar a resposta, eu vou continuar um pouco, daí depois eu coloco a questão, tá bom? Então, nos Estados Unidos, tem a valorização da imagem da natureza inexplorada do país continental. E tem o orgulho pelas ideias americanas que foram criadas pela República, pela independência, né? E pela República, né? Então, o que eu estava falando, voltando aqui, ó. Negação da tradição e da herança cultural europeia, né? Uma vez que você nega essa tradição, eu estou dizendo que os autores vão buscar uma nova tradição, né? Então, no Brasil, por exemplo, qual é a tradição que vai ser valorizada no lugar da tradição cultural portuguesa? O que vocês acham? Do índio? Do índio, por exemplo, né? Do índio, indígena, Caramuru. Oi? Janaína, o que você falou? Indígena, Isso, indígena. né? Com as publicações que Isso. seguem, né? Então, por exemplo... Caramuru, né? Isso, mas o Caramuru é um pouco anterior, mas já começa aí. Já começa no neoclassicismo, né? No arcadismo, neoclassicismo. Essa valorização. E esse é o raciocínio do Antônio Cândido. Por isso que ele exclui o barroco, né?
porque o barroco ainda não está preocupado com isso, né? Embora o indígena apareça no Gregório de Matos, né? Mas isso fica mais evidente ainda no romantismo, né? Com, por exemplo, José de Alencar, né? E então vai acontecer algo mais ou menos parecido na literatura norte-americana. Eles vão tentar encontrar, né, quais são essas figuras, né, que representam o americano, né, o americano propriamente dito, né, aquilo que faz com que o americano seja diferente do inglês, né? Então, é isso que esses escritores vão tentar fazer. E eles vão tentar criar um mito americano, certo? E esses escritores dessa geração destacam-se Washington Irving e o Cooper, James Fenimore Cooper. Então tá. Então vamos falar um pouco de cada um deles, né? O Washington Irving viveu nesse período aqui, ó, 1783, 1859. Foi o centro do grupo literário que se desenvolveu em Nova York. E Nova York, eu já cheguei a falar aqui, né? É uma cidade formada por uma mistura de elementos da cultura inglesa e holandesa. Então, Nova York foi fundada por holandeses, né? E depois os ingleses tomaram Nova York dos holandeses, né? Devido à sua importância como porto, começou a adquirir um aspecto cosmopolita. Então, circulavam muitos estrangeiros, né? E ainda circulam, né? Por Nova York, né? Então, isso tem a ver com o aspecto cosmopolita, ou seja, é uma cidade formada por uma mistura de culturas muito grande, né? Bom, isso contribuiu ou melhor, o Washington Irving contribuiu para profissionalizar a literatura no país. Viajou pelo Canadá e por vários países da Europa. Dentre suas primeiras obras, merece destaque A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty, escrita, ou seja, que é a história de Nova York desde o começo do mundo até o final da dinastia holandesa, né? Então, essa obra foi escrita entre 1809 e 1812, sob o pseudônimo de Diedrich Knickerbocker. E Knickerbocker, então, esse nome aqui, Diedrich, seria, assim, holandês, né? E Knickerbocker é uma bermuda, né? É tipo uma bermuda aqui, que fica com a, a parte próxima da canela mais estreita, assim, sabe como é? Seria típica de exploradores europeus, né? Aqueles... Eu tinha uma figura dessa bermuda e depois eu encontro e projeto para vocês, tá bom? Mas então o Washington Irving ele escreveu esse livro sob esse pseudônimo, né? E depois ele escreveu e ele criou uma história para divulgar essa obra, né? Então a obra foi anunciada na imprensa de Nova York pelo suposto dono de um hotel, onde o autor teria se hospedado e abandonado o manuscrito. Então, Washington Irving, para divulgar essa obra, primeiro ele escreve a obra e assina com pseudônimo, depois ele publica num jornal um anúncio, como se ele fosse um dono de um hotel e como se ele tivesse encontrado no hotel esse manuscrito abandonado, né?
Daí depois ele escreve essa obra, The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Gentleman, que é como se fosse assim, o livro de esboços do Geoffrey Crayon, Cavalheiro, o Cavalheiro Geoffrey Crayon, né? Que traz os contos Rip Van Winkle, que eu coloquei lá no Google Classroom, né? E é o conto com o qual a gente vai trabalhar, né? Essa obra, como vocês viram lá na introdução, né? A ideia inicial ele pegou de um conto germânico e ele escreveu uma outra história que se chama The Legend of Sleepy Hollow, que foi traduzido como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? E foi adaptado para o cinema também, né? E é baseado em histórias de fantasmas que o escritor ouviu no assentamento americano-holandês de Tarrytown. Então, a cidade de Nova York, ela ainda era como se fosse, nessa época, né, a fronteira da colônia norte-americana ainda, né? Então, ainda tinha uma mistura muito grande ali também com a cultura holandesa, né? Bom, o Washington Irving foi o primeiro escritor norte-americano a ganhar fama internacional, né? O outro escritor é o James Fenimore Cooper. Ele viveu nesse período aí, 1759 1851. Autor de inúmeros romances, dentre os quais se destacam Os Pioneiros e O Último dos Moicanos. Então, Os Pioneiros fala eu coloquei aqui. Baseado na experiência do próprio Cooper, a história da fundação de uma comunidade na região de Otsego, no centro do estado de Nova York, né? Então, como eu falei para vocês, o estado de Nova York ainda era assim uma fronteira, né, da colônia, né? O enredo é romântico, mas a construção dos personagens, baseada em tipos da fronteira, é bastante realista. O empreendedor, rico, mas atirado, e os que dele dependiam. Os Yankees sagazes e teimosos, que formavam o grosso dos povoadores. O imigrante francês, dono de casa comercial, e o alemão errante. Então, é uma mistura cultural muito grande, né? Então, assim, se a gente tem a ideia de que os norte-americanos são basicamente ingleses, não é verdade, né? A colonização é muito mais variada, né? O soldado que se reformara e cuja esposa tomava conta da taverna, o pastor e o mestre-escola, o ex-marinheiro britânico que havia entrado em combate, o humilde negro e o lenhador profissional. Então, isso é mais ou menos uma descrição de como é essa obra Os Pioneiros, né? Eu não sei se tem alguém aqui mais ou menos da minha idade, mas tinha um seriado que chamava Os Pioneiros, que passava na televisão, e assim, não é exatamente baseado nesse romance, mas tem relação um pouco com o tipo de história, né? E desse primeiro romance, ele vai tirar a ideia dos personagens que vão aparecer no segundo, né? Então, na periferia da comunidade, tem esse personagem, Chingachgook, que seria o sobrevivente da tribo dos moicanos, que é de uma tribo indígena de uma etnia específica que é denominada aqui de moicanos, né? E o outro personagem, que é o Nathaniel Bumppo, que é um caçador e conhecedor do hábito dos índios. Então, esse aqui
vai ser escolhido pelo Cooper para representar o norte-americano mais característico, né? Isso vai ficar mais claro no romance seguinte, que é o Último dos Moicanos. Também foi adaptado para o cinema, né? Então, em O Último dos Moicanos, Nathaniel Bumppo, né, é o protagonista. Cooper captou a necessidade cultural do momento e transformou-o num símbolo da mitologia norte-americana. Então, quais seriam os valores que ele está destacando aqui nesse personagem, que seriam próprios da cultura norte-americana, né? Então, a própria glorificação do homem empírico, do observador alerta e exato, cujas prontas inferências se traduzem imediatamente em atos e cujo individualismo autoconfiante é a salvação daqueles representantes da sociedade que estão a seu cuidado, né? Então, ele é um sujeito, né, que, acima de tudo, ele tem uma sabedoria baseada na prática, né? E também ele tem um individualismo autoconfiante. E são esses valores que vão ajudar ele a defender o grupo, né? Então, Cooper observou a lei da sociedade organizada que adentrava uma nova terra, uma terra nova, e centrou as simpatias de seus leitores num norte-americano representativo que seguia os impulsos de sua própria personalidade e retratou-o como produto natural de seu próprio meio, e não como produto importado e posto em ambiente novo, né? Então, é como se fosse assim, esse sujeito com essas características foi algo que surgiu nesse ambiente norte-americano, né? E ele surgiu como? Ele surgiu pela relação com a natureza e pela relação que é uma espécie de mistura, né, entre a cultura europeia ali dos colonos e a cultura dos indígenas, né? Então, é dessa maneira que o James Fenimore Cooper procura responder ao desafio, né? Ao desafio que se coloca, né, de criar uma literatura norte-americana propriamente dita, né? Uma literatura especificamente norte-americana, certo? Claro que isso daqui é bem romântico, né? Ou seja, é muito idealizado, né? Certo? E claro que eu estou querendo dizer assim, que o leitor contemporâneo não vai aderir completamente a essa ideia, né? De que o norte-americano típico é assim, certo? Assim como não vai aderir completamente à ideia dos escritores brasileiros do romantismo, né? O brasileiro típico não é o indígena cantado pelo Gonçalves Dias, nem descrito pelo José de Alencar, né? Só que isso faz parte do processo de construção da identidade da cultura, tanto da cultura nacional, né? Seja ela norte-americana, seja ela brasileira, certo? Bom, dito isso, a gente pode pensar de que maneira, né, o Cooper, ou de que maneira o Washington Irving tenta responder ao mesmo desafio, né, porque eles são da mesma geração, né? Então, o Cooper fez isso, ele criou um personagem que para ele representaria as qualidades daquele que seria o
o norte-americano propriamente dito, né? Essas são as qualidades da cultura desse novo país. E o Irving, como ele faz, né? De que maneira ele responde a esse mesmo desafio? Então, eu coloquei o conto lá, né? E eu vou colocar essas questões aqui, né? Então, primeiro eu faço uma pergunta referente à estrutura do conto, né? E, então, identifique na estrutura do conto os trechos referentes a, né? É só para identificar onde começa e onde termina cada trecho. Então, não é necessário copiar o trecho. Então, onde começa e onde termina o trecho referente ao suposto autor. Depois, ao ambiente, a descrição do protagonista, dos demais personagens e da situação inicial, ou seja, situação de equilíbrio. Para fazer isso, basta observar o tempo verbal, né? Observando o tempo verbal que é usado pelo narrador, vocês vão perceber que esse tempo verbal, num determinado momento, ele muda. E essa mudança corresponde à mudança da situação inicial para uma situação de desequilíbrio, que vai ser esse desequilíbrio vai ser marcado por um acontecimento extraordinário. Daí depois tem o desdobramento desse acontecimento, né? Uma reação de dúvida quanto à natureza do que ocorreu e uma explicação para o acontecimento. Então, mais uma vez, dá para observar isso pelo tempo verbal, pelo uso do tempo verbal. E a situação final, que a gente pode chamar de retomada do equilíbrio. Então, eu estou usando aqui, né, uma ideia estruturalista da narrativa, né? Então, a narrativa, a estrutura básica de uma narrativa é assim: tem uma situação inicial de equilíbrio, tem um desequilíbrio e tem um novo equilíbrio, né? E se vocês lerem com atenção esse conto, vocês vão perceber que esse conto ele segue esse esquema, essa estrutura, né? Então eu quero que vocês identifiquem essa estrutura nesse conto. Depois, considerando que se trata de um relato supostamente histórico e que supostamente o historiador não teria acesso às ideias e sentimentos do protagonista, como se justifica a onisciência do narrador? Bom, vocês vão ter que ler o conto para entender melhor a questão, né? Na sua opinião, a dúvida quanto à natureza do acontecimento, se sobrenatural ou não, fica completamente justificada? Ou fica completamente dissipada? A dúvida fica completamente dissipada? Justifique. E depois, de que modo os novos tempos, posteriores ao acontecimento extraordinário, são comparados aos velhos tempos, anteriores ao mesmo acontecimento? A idealização de algum deles ou a comicidade se mantém no modo como ambos são retratados pelo conto? Então, bom, eu vou deixar... Tem uma última questão. Mas, assim, caso vocês tenham dúvida a respeito das perguntas, depois de lerem o conto e relerem as questões, caso vocês tenham dúvida, vocês podem ir me mandando mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Daí a última questão é: que características tipicamente românticas podem ser encontradas no conto? Relacione tais características com o que foi apresentado em sala pelo professor, ou melhor, com aquilo que a gente discutiu desde o início nessa aula, tá bom? E daí, basicamente, por hoje, é isso, né? Eu quero que vocês leiam o conto do Washington Irving, Rip Van Winkle, né? Que já está lá no Google Classroom. Daí que vocês tentem responder essas questões. Mas, assim,
mais importante de tudo é ler o conto, né? Então, o que eu estou dizendo é, não tentem ler só para responder as questões. Tentem ler o conto para curtir a história, ou curtir o conto, né? Depois vocês tentam responder as questões. E vocês podem tentar responder tanto individualmente quanto em grupo, tá bom? E daí... Pro, Oi, fala. perdão. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é que eu acho que é porque eu não sei o significado da palavra, mas quando o senhor pergunta se a dúvida foi dissipada, se o que aconteceu lá no conto foi sobrenatural ou não, dissipada é o quê? Se a gente fica em dúvida ou não? Isso, se foi dissolvido, Tá, se foi resolvida, né? Tudo bem? entendi, obrigada. É. E aí, mais alguma questão que vocês queiram fazer? Professor, eu acho que eu acabei perdendo aqui. Onde que eu posso responder? Não é no Google Sala de Aula, nas atividades? Não. Responda para si próprio. Ah, sim. E anota as respostas para a gente conversar sobre na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou corrigir e comentar em grupo, certo? Entendi. Ok. Tá bom? Esse cara a gente não vai entregar isso pro senhor, professor? Não vai entregar. Ok. Deixa eu Vai. caderno, né, então. As Isso. perguntas você vai deixar lá esse arquivo lá no Google Classroom? Sim, eu vou postar as perguntas lá, né? Já umas perguntas. Aham. Oi? Não, eu falo que o arquivo já está aqui, né? Só não tem as perguntas. O arquivo do conto O conto já está aqui. Daí eu vou postar lá o arquivo com as perguntas. Tá bom? Certo. Tá. Tentando baixar só. Eu não estou conseguindo baixar, mas eu vou conseguir. Alguém, eu não sei se foi nessa turma ou na outra, que eu estava falando sobre a maneira de compartilhar os arquivos, que às vezes eu uso o Dropbox, né? E Foi nessa. Eu lembro o senhor falando isso. para não sobrecarregar o Google Drive, né? Uhum. Mas se vocês tiverem dificuldade, eu tento mudar a maneira de compartilhar, tá bom? Às vezes pelo WhatsApp também é legal. Eu Mas... posso mandar, eu tenho ele baixado no celular já, eu posso mandar. Você conseguiu baixar? Eu não consegui. Consegui no celular, né? No computador. Tá. Então, eu não sei se ele é domínio público ou se eu vi em alguma coisa pirata, mas eu achei ele na internet também. Pode ser. Eu tô procurando. Pode ser sim. Inclusive, dá para encontrar esses contos em inglês, dá para encontrar o áudio, né? Tem vários vídeos falando sobre eles. São obras bastante conhecidas, né? Beleza. Tem filme, alguma coisa, professor? Esse daí, não, que eu saiba. O Rip Van Winkle, eu acho que não. Mas os A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tem. Ah, sim. Tem um monte de filme. Sim. E o Último dos Moicanos também tem. Né? Eu achei um filme aqui, de 78, não sei se é esse. Qual que é? O Rip Van Winkle? É. Legal. Numa pequena vila, um homem chamado Rip Van Winkle era gentil, simpático, sonhador. Sua esposa Vilma achava que ele era um vagabundo, não gostava de trabalhar. Eu não sei se é esse, né? É esse. É o do conto, né? Ué? Uhum. Não, É exatamente o conto. Bem parecido com o que você falou. Legal. É bom que pode ter essas duas opções. Não, então, mas essa que é uma questão que é interessante a gente discutir também, que é da relação entre a literatura e o cinema, né? Isso é interpretado pelo Johnny Depp, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas então,
ver o filme não substitui ler o livro, né? E outra coisa também é assim, o filme é sempre uma tradução, né, do texto literário. O filme que se propõe a adaptar, né, um texto literário é uma tradução. Mas, assim como toda tradução, nunca vai ser igual, né? E é esse tipo de diferença que a gente discute quando a gente estuda comparativamente um texto literário com um filme, né? A gente discute, por exemplo, quais são as diferenças, qual a implicação de sentido dessas diferenças, né? Então, essa é uma coisa. Eu falei isso na primeira aula, né? É uma coisa que nessa disciplina pode ser bastante explorada, porque existem muitos filmes que são feitos a partir das obras da literatura norte-americana, né? Certo? Ou, Certinho. ou seja, não É vão para ler, ó. isso. É para ler a obra. Se quiser ver o Obrigado. filme também, fique à vontade, né? Mas assim, Aham. mesmo porque as questões que eu estou falando, as questões que eu faço são bastante específicas sobre Uhum. o ponto, né? Inclusive Entendi. sobre o conto na edição que eu postei lá, que na tradução que eu estou usando, que é a do Monteiro Lobato, né? Ah, é a do Hum. Monteiro Lobato. Isso é curioso, porque depois eu faço essa pergunta para vocês pensarem sobre a questão da tradução. Mas depois a gente conversa na próxima aula. Ó, Beleza. o único que saiu foi o Jean, né, até agora. A Alessandra está Eu dando acho boa que noite para ele. sim. Eu não Ah, vi. Ó, eu achei a versão do livro em inglês. Em português não achei, só do professor mesmo. Mas se tiver para mandar pra gente, sei lá. não, eu posso. Caso quiser alguém baixar, entendeu? Aqui dá para abrir, né? A gente consegue ler pelo computador, pelo celular. Alguém quiser baixar, sei lá. Não, Sei lá. posso Só... mandar esse conto específico, eu acho que eu consigo mandar pelo WhatsApp. Mas o que eu estou falando é assim, ó. Por exemplo, o livro O Ciclo da Literatura Norte-Americana, que eu escaneei e disponibilizei lá pelos links do Dropbox, ele ficou muito pesado para mandar pelo WhatsApp, entendeu? Né? Sim. Ah, não, tranquilo, professor. Só uma ideia só. Não, o WhatsApp ele tem uma limitação de É verdade. É é, verdade. Por isso que eu dou a Brox, né? aham, Não, tá ótimo. Pra mim tá perfeito, assim. É só. tá. Pra mim tá perfeito. Dá pra ler pelo computador, tranquilo. Então tá bom. Então, mais alguma Beleza? questão? Por hoje? Eu acho que só, professor. Tá tranquilo. Então tá, ó. Bem tranquilo. A frequência são vocês mais o Jean, né? Não teve ninguém que entrou e caiu e não tá agora, né? Que vocês tenham observado? Não? Então tá, então boa noite, até a próxima. Não, boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Boa noite. Vocês, qualquer coisa, Boa noite. mandem as perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Pô, essa atividade vai valer nota? Sim, já começa a contar as atividades para nota 1. Eu falei lá na primeira aula. Então vai ser uma nota participativa, né? Isso, participativa. Tá bom. E aí manda para você depois o arquivo. Não, não precisa, pela participação de vocês na próxima aula. Tá bom, excelente. Pronto. Obrigado. Falou, Boa noite. boa noite.